Mercúrio faz mal à saúde. A nossa água tá suja. Nossos filhos, vocês são matando. Dr. Eric Jennings tem nome estrangeiro em inglês, mas é brasileiro, paraense de Santarém, um dos raros neurocirurgiões da região norte do Brasil e pioneiro na assistência a comunidades indígenas, e foi assim que ele virou um dos personagens principais de um documentário que mostra a gravidade da contaminação por mercúrio em comunidades indígenas, uma realidade que o Dr. Eric viveu de muito perto e correu até certos riscos, porque é um assunto polêmico na região amazônica. A Amazônia é um dos lugares do mundo onde a relação médico-paciente é uma das piores que existe. Imagina neurocirurgião. Então as pessoas demandam, né, muita coisa. A comunidade demanda, a região demanda muita coisa. Então acabei me envolvendo, não só com o meu dia a dia pesado de neurocirurgia, mas me envolvendo com muitas comunidades indígenas, no sentido de tentar ajudá-las, não só a entender essa conexão da saúde com o meio ambiente, e principalmente as repercussões dos agravos ambientais na saúde humana, quanto dar algumas respostas, algumas questões que comunidades indígenas me chamaram para ajudar a compreender. Que eles já vinham notando muitas crianças que nasciam com alterações neurológicas, crianças que não conseguem andar, não conseguem falar, crianças que têm um quadro geral neurológico, a gente chama de paralisia cerebral, que muitas vezes é em decorrência da má assistência ao parto, mas que no povo Munduruku estava numa frequência muito elevada e um pouquinho estranha. E o povo Munduruku falou, dá para o senhor vir aqui para ajudar a gente a entender? Tem alguma coisa relacionada com o mercúrio que se começa a falar e que já se fala há muito tempo? Eu falei, sim, então a gente vai aí para tentar entender. Fizemos um inquérito, um monitoramento clínico laboratorial no Alto Tapajós em 2019, examinando 109 pessoas de diferentes regiões ali. Aí fazer isso aqui, ó. Fazendo exame neurológico, coletando sangue e vendo o que estava acontecendo. Nesse mesmo tempo, a Fiocruz estava estudando o médio Tapajós. Todas as amostras, né, análise de mercúrio, que porventura tem uma situação emergencial no país, as amostras acabam sendo encaminhadas para o Instituto Evandro Chagas. Nós analisamos aqui tanto o mercúrio total no organismo das pessoas, aliás, em qualquer amostra. Um laboratório preparado para analisar mercúrio em qualquer amostra ambiental, qualquer amostra biológica, humana ou não humana. E conseguimos apresentar resultados para a sociedade importantes, como esse exemplo agora que nós estamos fazendo esse estudo em parceria com o Dr. Paulo Basta, da Fiocruz, nas terras Yanomamis.
Bem, André, o meu trabalho com essa temática teve início em 2013, quando o Davi Kopenawa Yanomami me mandou uma carta aqui para a Fiocruz pedindo apoio da gente para ajudá-los a entender os impactos provocados pela mineração e pela presença ostensiva de garimpeiros dentro do território e o uso indiscriminado do mercúrio. E a partir desse momento, nós montamos uma equipe pequena e fomos ao território em 19 aldeias, em 3 regiões da terra Yanomami que ele designou, enquanto presidente da Rotocaro. E fizemos uma avaliação geral de saúde, coletamos amostras de cabelos da população, principalmente focado em mulheres e crianças, e percebemos que a presença da contaminação era muito importante, a prevalência da contaminação foi alta e essa prevalência variou de acordo com a localidade e a proximidade com o garimpo. Então, uma região amplamente disseminado na terra Yanomami. Naquela época, ele estava começando esse movimento de expansão. Hoje, esse movimento de expansão ocupou quase que mais da metade da terra indígena Yanomami. Está ocupada com a presença de garimpeiros. Você pode ver que são poucos os riozinhos que ainda não tiveram a sua margem totalmente destruída. Tudo isso aqui é cicatriz de garimpo. Em apenas um ano, os garimpeiros conseguiram destruir um rio inteiro. De todas as cabeceiras até a foz dele, deixaram de ser um rio e passaram a ser uma sequência de cavas de lama. Essa água já não serve para consumo humano, então era uma água pura, agora é lama pura. E, enfim, peixe, o que podia ter aí para fornecer alimento para os indígenas já era também, Então, esse tipo de problema que eu considero mais grave por causa disso. Então a gente tem um dano ambiental gigantesco e a gente tem uma comunidade indígena que era autônoma e nessa região eles já passam a ser dependentes do garimpo. Então eles aceitaram a entrada do garimpeiro, alguns não, então é um conflito. E mesmo esses que aceitaram a entrada dos garimpeiros hoje são reféns dos garimpeiros, eles não têm outra forma de subsistência e continuam sendo explorados e muitas vezes até defendendo os garimpeiros, que é um problema a mais quando a gente fala em combate. Estou ouvindo, doutor. Pode falar. Voltamos sob pressão, porque o pessoal invadiu a pista e apedrejaram o meu avião, entendeu? Queriam queimar o avião antes disso, sabe? Foi muito tenso, entendeu? Foi uma situação muito perigosa que eu nunca pensei que fosse acontecer. E poderia ter algo muito grave, poderia ter ocorrido. E é isso, ser médico que trabalha com o povo indígena e tentando fazer ciência na Amazônia, principalmente tentando estudar essa causa de danos ambientais e repercussão na saúde humana, é isso, é perigoso, infelizmente. Existe divisão, sim. Os empresários dizem assim, toma um combustível, toma a cesta básica. Então, o parente acha que o único meio é que o garimpeiro esteja lá. Mas outros parentes que são contra falam, não, está errado. Eu não quero isso. Não é só o ouro que existe nas terras indígenas. Estima-se que para cada quilo de ouro que o garimpeiro encontra, ele utiliza entre 2 e 8 quilos de mercúrio, a depender de quão rudimentar é a técnica utilizada. Então, vamos supor, em média, em torno de 1 quilo de ouro, 3 quilos de mercúrio. Esse excedente, ele é liberado no leito do rio. Um dado bastante alarmante, que correlaciona cada grama de ouro, o quanto que demanda de utilização de mercúrio para que esse ouro venha a ser extraído da floresta amazônica. Tivemos como exemplo o caso em que fora constatada a aquisição de quase 611 quilos de ouro por um único posto de atendimento de uma grande instituição financeira. Nós então chegamos à cifra absurda de 3 toneladas de mercúrio despejados nos leitos dos rios Tapajós, seus afluentes. Quando ele cai no leito do rio, ele desce, ele se sedimenta, vai ao fundo do leito do rio e ele se transforma, ele deixa de ser o mercúrio elementar, a prata líquida, o azogue, e vira o mercúrio orgânico, uma forma orgânica do mercúrio que é chamado de metilmercúrio. Esse metilmercúrio é a forma mais tóxica do metal, porque ele entra na cadeia alimentar, Então ele vai afetar todos os animais que vivem dentro do rio. O que o garimpo ilegal está fazendo lá na terra indígena, está afetando pessoas aqui, na foz do rio. Então é um problema difuso. Há 30 anos que todos esses estudos recomendam que o Estado brasileiro monitore os níveis de mercúrio nas pessoas.
E isso a gente não tem feito. Ou seja, hoje é uma urgência sanitária e que nós não temos feito nenhum monitoramento disso. A gente se preocupa com a gente, mas tem pessoas também que faz a pesca aqui nesse rio e leva para a cidade para vender. Então a cidade também, as pessoas lá não sabem que esse peixe que eles consomem pode estar aqui, esse rio contaminado. E a gente tem que dizer isso, a gente tem que falar a verdade. Né? O mercúrio transformou o peixe, que era um alimento seguro para nós, para os seres humanos, num alimento contaminado. Então essa é uma questão, que ela não é uma questão só dos índios mundurucus e do Alto Tapajós, não. 99% das pessoas que nós coletamos os exames estavam com nível de mercúrio acima do recomendado. 99%. Sendo que mais de 50% estavam 4 vezes acima do normal. Essa aqui, a linha amarela, é o nível normal de mercúrio, que seria normal. Então, por exemplo, no Rio Cururu, está todo mundo acima, né? Rio Tapajós, o normal é a linha amarela, está todo mundo acima. Teles Pires, o normal é aqui, só tem uma pessoa com nível normal, o resto tudo acima. Lá na área do Rio Tapajós, onde vive o povo munduruku, é uma região que mais demanda do Ministério da Saúde cadeiras de rodas. E essas cadeiras de rodas são utilizadas para as pessoas que têm nascido com síndromes ou malformações semelhantes à doença de Minamata. Né? Por isso que se chama a atenção no filme do Bodansky, se estabelece essa relação. Só para ver se ele consegue andar. Consegue? Vamos lá? Vamos andar? Tem algumas crianças com doenças neurológicas que a gente precisa examinar e colher o exame, né? Ver se existe alguma relação dos níveis de mercúrio com esse quadro que elas estão apresentando. O que preocupou a gente é que essa elevação no nível de mercúrio no sangue desses indígenas proporcionalmente era maior em crianças e jovens e em mulheres em idade fértil. Isso acende a luz vermelha porque o mercúrio ele atravessa a barreira da placenta e causa má formação no cérebro e nessas crianças que vão nascer. Então, possivelmente, e isso precisa ser estudado, essas crianças que se observou antes, que o próprio povo munduruku observou antes, pode sim ter uma implicação desses altos níveis de mercúrio nas mães. Engravidei 2 vezes, as 2 vezes durante o pré-natal, os médicos que me acompanharam, obstetras, me proibiram de comer peixe. A proibição era completa, não podia comer nenhum tipo de pescado da região, porque existe o risco de contaminação mercurial. Você não pode só querer tratar o mercúrio, tentar reduzir a exposição ao mercúrio com remédio. São medidas sociais, medidas ambientais, medidas econômicas e principalmente políticas. A importância de notificar, né, os casos onde você porventura tenha exposição ao mercúrio. Então a gente pretende notificar porque o sistema de vigilância nacional, tá bom? Por incrível que pareça, já existe há mais de 15 anos. E você tem na Amazônia mais de sei lá, avaliadas mais de 30 mil pessoas em pesquisas e você tem praticamente 0 notificação. Há algum estudo na literatura, alguma informação que mostre quanto tempo leva para a gente se desintoxicar, fazer um detox de mercúrio na Amazônia? Essa também é uma pergunta super importante, né, que as pessoas fazem com recorrência. E a gente costuma dizer que os estudos apontam, né, para essa longa permanência, que se não houver nenhuma intervenção, nem positivamente nem negativamente no meio ambiente, leva em torno de 100 anos para que a natureza, né, tenha essa capacidade de autodepuração e faça essa limpeza. Larissa, qual é a solução para o garimpo ilegal?
A solução é a gente banir esse tipo de atividade, trabalhar com fiscalização e punir os culpados. Tá? E no caso do mercúrio, a solução é banir o uso do mercúrio. Isso já foi feito para lâmpada, já foi feito para outros produtos. Inclusive, a Colômbia baniu o uso do mercúrio na produção de ouro em 2018. Agora, aqui no Brasil, o governo segue parado nesse assunto. O desafio do mercúrio é o mesmo desafio do ouro das drogas. É um produto com bastante valor agregado, que a gente consegue aprender muitas vezes, mas é muito fácil também você transportar de maneira dissimulada. O produto, o garimpeiro usa um volume pequeno de mercúrio para o trabalho deles. Se encontra, às vezes, até na internet, gente anunciando o mercúrio. E da mesma forma que a gente não tem conseguido acabar com a venda de cocaína nas cidades, a gente também não consegue acabar com a venda de mercúrio nos garimpos. E que não necessariamente, por exemplo, acabar com o garimpo, mas fazer com que o garimpo cuide da água suja, cuide do mercúrio que usa, não matem os rios. Isso é possível, né? Vai ter que ser feita uma nova história na Amazônia. Para que tanto desmatamento, tanta queimada? Quando a floresta está de pé, a situação do mercúrio no meio ambiente, o ciclo biogeoquímico que a gente chama, está em equilíbrio. Quando ocorre qualquer processo de devastação, queimada, derrubada da floresta para abertura de pasto, de estrada, construção de hidrelétrica, garimpo, né, são atividades que mobilizam esse mercúrio natural, né, e fazem com que ele entre na cadeia alimentar e esteja biodisponível para afetar o ser humano. O que a gente vê hoje na situação do Brasil e na Amazônia, que é onde estão concentrados os garimpos, é que as operações garimpeiras, elas deixam as pessoas em extrema situação de vulnerabilidade, tanto de geração de renda, porque essa questão de gerar riqueza no garimpo é um mito. Algumas pessoas geram muita riqueza, os donos dos garimpos ficam ricos, mas as pessoas que estão atuando ali no dia a dia permanecem na pobreza. Aqui no Brasil, o que nós temos, na Amazônia em particular, é a presença ostensiva de uma atividade econômica que é ilegal, que é ilícita, né, que é financiada pelo crime organizado, né, que movimenta o tráfico internacional de pessoas, de armas, de drogas, né? Então, há uma diferença importante. Em Minamata foi possível, né, a sociedade local cobrar providências do Estado, a empresa ser penalizada e tomar as medidas necessárias para atender a população. É importante identificar pessoas físicas, pessoas jurídicas que estão financiando esse tipo de atividade criminosa para essas pessoas serem penalizadas. E a partir daí a gente pensar em políticas públicas, né, em políticas de Estado que vão dar uma assistência adequada para essas pessoas. Eu sinto muita tristeza, né, de todas essas causas que aconteceu lá, também está acontecendo aqui. Nossa população, nossa sociedade amazônica, ela sim, ela está sofrendo pelo modo como a gente está explorando a Amazônia. Quantas toneladas e toneladas que não já foi jogado mercúrio no rio? Se nós não cuidarmos da Amazônia, quem é que vai cuidar? Né? Porque os governos estão de olho no que tem dentro do solo. Por exemplo, vem o garimpo, vem o ouro, vem bauxita, vem prata, vem diamante. Isso não é para cuidar da Amazônia, não é para cuidar do solo, é para destruir. E o ouro? Para onde é que está indo esse ouro? A gente não vê nada disso. Para onde é que está indo esse ouro?